Graça e paz, amados. Para a reflexão dos queridos, quero deixar Salmos 139, verso 1 e 5, que fala o seguinte: Senhor, tu me sondas e me conheces, tu conheces o meu assentar e o meu levantar, de longe entendes o meu pensamento, cercas ao meu andar e o meu deitar, e conheces todos os meus caminhos. Sem que haja uma palavra na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Queridos, Davi, salmodiando ao Senhor, em um dos seus salmos, ele enaltece características em Deus que o faz, característica essa, atributos naturais de Deus, que o faz ser um Senhor único, um Deus único. Davi expressa da seguinte maneira: Senhor, tu me sondas e me conheces. Três atributos naturais de Deus que são manifestados no Salmo de Davi. O primeiro atributo é a onicidade. Na verdade, é a onipotência. A onipotência é um atributo que está relacionado à capacidade que Deus tem de ter poder absoluto. Só Deus possui o poder absoluto sobre suas criaturas. Só Deus, nenhum outro ser, nem na terra e nem no céu, possui o poder tal como Deus possui. Só Deus é único e a sua unicidade o faz ter um poder a extremo, um poder a mais. Em Isaías capítulo 43, verso 13, diz que fala ali Isaías relatando ao povo de Israel, em Isaías capítulo 43, verso 13, Isaías diz, inspirado pelo Espírito Santo do Senhor, e o Senhor diz que ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há ninguém que possa escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? A capacidade que Deus tem de operar e efetuar, a gente vê em Gênesis 1, e capítulo 1, versículo 1, a gente vê que Deus criou os céus e a terra. Então ali é a capacidade, o poder que Deus tem de criar as coisas pelo poder de sua palavra. Ele tem todo o poder. E a segunda característica do atributo de Deus é o atributo da onisciência. Deus, ele possui a capacidade de sondar e saber as coisas lá no fundo, no íntimo do coração do homem. Nem os anjos, nem os demônios e nem tampouco o ser humano consegue sondar o que se passa na cabeça ou o que se passa no coração. Mas a palavra do Senhor diz que Deus consegue sondar o que se passa no coração do homem. E que Deus conhece o coração do homem. E o terceiro e último atributo é o atributo da onipresença. Davi disse que aonde ele fosse, Deus iria com ele. Veja o atributo que ele diz, versículo 5. Me cercastes, ele diz, para onde eu irei do teu espírito? Verso 7. Para onde fugirei da tua face? Davi deixa bem claro e verídico ali a presença da onisciência de Deus. Se ele fosse para o mais profundo do abismo, o Senhor iria com ele. Se ele fosse para o céu, o Senhor também o acompanharia. Veja que ele disse, se eu faço do Seol, no versículo 8, se eu subir ao céu, tu aí estás. E se eu fizer no Seol a minha cama, eis que tu ali estás também. Perceba que Davi, ele salmodiando ao Senhor, ele diz, olha, aonde eu fugirei da tua presença? Para onde eu irei? Se eu for para o céu, o Senhor está. Se eu fizer do Seol a minha cama, o Senhor também ali também está. Então perceba que Davi, ele enaltece esses atributos de Deus. Deus, diferente dos deuses politeístas daquele período, os deuses dos jebuseus, amorreus, amonitas, cananeus, egípcios, eram deuses que eram formulados da cabeça do homem, eram deuses da criação do homem. Porém, o Senhor, a existencialidade de Deus, ela é eterna. A Bíblia deixa muito claro isso e também mostra que Deus, ele é totalmente diferente, independente de suas criações. Daí outro atributo que o faz ser diferente, o que o faz ser único, o atributo da transcendência. Se a gente for conferir lá em Isaías capítulo 40 verso 28, Isaías, inspirado pelo Santo Espírito, Isaías diz, não sabes, não ouvistes,
que o eterno Deus, o Criador, o Senhor dos confins da terra, não se cansa e nem se fadiga, e não há esquadriação do seu entendimento. Então, Isaías deixa claro que Deus é único e que a sua unicidade, o seu poder, a sua característica divina, o faz ser totalmente diferente e independente de suas criações. Mas perceba que Davi enaltece tanto a onipresença, a onipotência e a onisciência de Deus. Davi ele percebe que o Deus na qual ele serve, ou na qual o Israel, a nação israelita servia, era o Deus dos deuses, o Deus que tirou o povo de Israel do Mar Vermelho. Então, neste dia, a palavra do Senhor para a tua vida é que Deus ele conhece o teu coração, Deus ele tem todo o poder para realizar o que ele quiser na tua vida, e Deus sabe exatamente, ele está exatamente com você. Aonde quer que você esteja, em qualquer lugar que você for, Deus irá lhe acompanhar. Essa era a promessa das Sagradas Escrituras. A palavra de Deus ela é fiel e eficaz. E ela diz que Deus irá acompanhar você aonde você for. Então tenha essa certeza, né? Que Deus ele conhece o teu coração e sabe, conhece a tua mente, né? A Bíblia é clara, a palavra do Senhor é clara. Deus ele sabe o que se passa no teu coração. Então quando você passar por alguma dificuldade, algum problema, entenda, coloque e deposite a sua fé em Deus. Consulte a Deus. A palavra do Senhor é clara e evidente, que só Deus possui a unicidade absoluta. Ou seja, Deus, esses atributos que eu falei, existem outros atributos como a sabedoria, a eternidade, são atributos naturais da natureza que expressam a natureza de Deus. E existem atributos que expressam a moralidade de Deus. E esse atributo que expressa a natureza de Deus, ele está manifestado exatamente nas Sagradas Escrituras, ali em Salmos. E a gente vê que Davi ele expressa um desses atributos. Então entenda que quando você passar por uma situação em que para você seja desagradável, Deus ele está ali para mostrar o seu poder, a sua capacidade. Mas uma coisa que eu gosto de ler esses salmos, não por uma necessidade, mas sim para glorificar a Deus. Porque eu acho maravilhoso saber que eu sirvo a um Deus que é possuidor de atributos incomunicáveis, nos quais o faz ser independente, diferente e único. Eu fico muito alegre, porque as nações, na época de Davi, serviam deuses que tinham atributos compartilháveis e não fazia ser único. Mas o Deus que Davi expressa é o Deus único. Atos 17, 27, Paulo chama a atenção dos gregos e mostra a capacidade do Deus Criador, na qual criou o mundo, a terra e tudo que existe. Então, entenda, adore a Deus e glorifique ao Senhor, Deus de Israel, pelos seus atributos incomunicáveis, pela sua característica, pelo seu poder imaginável. Pois Deus ele possui todo o poder. A palavra do Senhor é clara. Deus ele é possuidor de todo o poder, de toda a característica divina. Então, glória a Deus por isso, pois a palavra do Senhor diz que Deus sonda, conhece as nossas necessidades. Mas, mediante a essas necessidades, glorifique a Deus, que é Criador de tudo e conhece todas as coisas. Meus queridos, eu agradeço pela atenção e espero que esse vídeo fale ao teu coração neste dia.